Bom dia, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, gente. Espero que vocês tenham feito atividade, que a gente vai começar pela correção, tá, galerinha? Então, pegue o livrinho de vocês, abre lá na página 12, o módulo 2, tá? Peguem lá. Opa, aí. Ai, fiquei em cima do menino maluquinho, deixa eu tirar-me daqui. Aí. Vamos abrir o livro? Então, não vou ler a tirinha, tá? Aliás, vou ler, né? Porque pra gente fazer a interpretação. Não existe o verbo acreditar? Não existe a palavra inacreditável? Então, o menino maluquinho está fazendo reflexões aqui, está pensando, né? Que esse balãozinho aqui com essas três pontinhos aqui significa pensamento, né? Por que não existe o verbo inacreditar? Inacreditar. Eu acho que vocês pegaram o dicionário e olharam mesmo se existe ou não esse verbo, né? Penso eu que vocês olharam. Aí ele encontrou um amigo dele, o Bocão, né? Bocão, acabei de inventar um verbo novo. Não acredito. Olha a cara do menino maluquinho aqui com o Bocão, né? Então quer dizer que ele não inventou nada, né? Então vamos lá por exercício. Por exercício. Interpretação escrita, tá? Vou fazer aquela interpretação oral que a gente precisaria estar junto, batendo um papo, né? Não é o nosso caso agora. Vou me tirar daqui de cima, né? Vou me pôr aqui do lado para não atrapalhar vocês. Que objeto o menino maluquinho usa na cabeça, gente? Me fala aí. O que é que vocês acham que o menino maluquinho tem na cabeça? Uma bacia? Um balde? Uma concha? Não, professora. Ele tem uma panela. Não invente colocar panela na cabeça, viu, gente? Porque se colocar uma panela pequena, aí vai dar ruim, né? Que a mãe vai ficar meio maluca da cabeça, né? E vai ter que chamar o bombeiro para tirar. Não façam isso em casa. Em relação entre o uso desse objeto e seu apelido, maluquinho, o que tem a ver? Ele colocar a panela com o apelido dele. Normalmente, vocês até usam na escola, né? Boné, usa com aquele capuz, né? Um chapéu, mas pessoas normais não usam panela na cabeça. Então, o que tem a ver? Que ele realmente é um menino maluquinho. Ele, vou usar essa panela aqui hoje. Porque sai na cabeça como se fosse um acessório, né? Então, é menino maluquinho por causa disso. Para que a história narrada em uma tirinha tenha sentido, é preciso ler os quadrinhos em determinada ordem. Ou seja, a gente lê de qualquer jeito, não dá para ser lida de qualquer jeito. Qual deve ser a ordem de leitura da tirinha lida? Vamos lá. A esquerda para a direita. O que é a esquerda? Vou usar a setinha aqui para vocês lerem. Então, eu tenho que ler da esquerda para a direita. Tá? Essa é a ordem de leitura. Igual quando a gente está escrevendo. Da esquerda para a direita. Essa tirinha apresenta somente imagens ou imagens e palavras? Então, vamos voltar lá na tirinha para a gente ver. Vou voltar lá. Imagens e palavras. Então, ela não tem só imagens. Quais tipos de balão foram empregados nessa tirinha? Balão de fala, de grito, de sono ou de pensamento? Esse balão aqui é quando eu tenho todos os personagens do quadrinho falando a mesma coisa. Tá? Na hora que chegar algum exemplo aqui do livro, eu mostro para vocês qual é esse balão. Eu tenho um balão de fala, que é aquele último quadrinho, e o balão de pensamento, que é quando o menino maluquinho tá falando sozinho. Tá? No segundo quadrinho, o balão de pensamento do menino maluquinho indica que ele teve uma ideia. Que imagem poderia substituir aquele pensamento dele, aquela fala com ele sozinho? Que imagem poderia ser? Eu poderia colocar esse ponto de interrogação. Eu tô achando que vocês estão na minha frente e tô apontando o dedo, né? Mas deixa eu colocar a setinha. Eu poderia usar esse ponto de interrogação. Eu poderia usar a lâmpada. Eu poderia usar esse negocinho que significa música, né? Um sonzinho. Qual dos três que eu poderia colocar? Esse aqui, ó. A lâmpadazinha simboliza uma ideia, tá? O que cada uma dessas imagens acabei de falar, né? Dúvida
e um som. A pessoa está escutando alguma música, ouviu algum barulho, alguma coisa assim. O que a pessoa está com dúvida ou quer fazer alguma pergunta. Vamos para o próximo. Vamos lá. Relacione cada uma das imagens abaixo a característica e descreve melhor como o menino maluquinho está se sentindo. Qual quadrinho ele está empolgado? No A, no B ou no C? No B. Qual ele está decepcionado? No A ou no C? No C. Qual que ele está pensativo? No quadrinho A. Releia o trecho a seguir. Não existe o verbo acreditar. Não existe a palavra inacreditável. Um emprego da palavra em destaque indica que o personagem não teve dúvida em relação à existência da palavra acreditar e inacreditável, e sim que está refletindo sobre ela. É a primeira opção aí, tá? Se a palavra não fosse escolhida, o sentido da fala seria alterado? Sim. Por quê? Por quê? Porque mostraria que o personagem teria dúvida e ele não tem dúvida, tá? Passar para a próxima. O verbo acreditar. O verbo acreditar significa confiar, aceitar. De que forma o acréscimo do termo em modifica essa palavra? Significa não acreditar, tá? Sim, aqui, antes do acreditar, significa não acreditar. A expressão poderia substituir a fala de Bocão sem alterar o sentido. Não acredito. Assinale as alternativas com as palavras que admitem o acréscimo do termo in. Então, qual dessas palavras a gente usa no nosso dia a dia que é correto colocar o in na frente? Infelicidade, indiferente, inquieto e insubstituível. São as respostas corretas. Vamos para a próxima. Com que função os pontos de interrogação, de exclamação e as reticências foram empregados no balão de pensamento ao lado? Ele descobriu alguma coisa, teve uma surpresa com a descoberta dele. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode colocar. Ele ficou tão surpreso com a sua descoberta, né? Então, vocês colocam isso aí. Deixa eu tirar eu aqui da frente, né? Aqui no cantinho. Assinada a alternativa que apresenta o objetivo principal de uma tirinha. E aí, o que vocês marcaram? É a do meio, tá? A segunda opção. Entre divertir o leitor por meio de uma sequência de quadros que pode apresentar somente imagem ou imagem de texto escrito. Vamos para a próxima. Em qual quadrinho dessa tirinha é possível identificar a marca de humor que é característica desse gênero? Explique sua resposta. O último quadrinho, tá? Lá que tem a quebra da expectativa, que é quando a gente pensa que vai acontecer alguma coisa e na verdade acontece outra totalmente. A gente acha que o Bocão vai ficar surpreso e na verdade o Bocão já sabia, né? Qual é o público-alvo dessa tirinha? Jovens, adolescentes, todas as pessoas que gostam de histórias em quadrinhos, de tirinhas, do menino maluquinho, tá? Onde a tirinha lida foi publicada originalmente. Essa resposta, ela vai estar aqui, ó. Deixa eu voltar lá na tirinha. E, ó, vai estar aqui, ó. No livro O Menino Maluquinho, As Melhores Tirinhas. Esse é o nome do livro. Deixa eu voltar aqui. Onde mais podemos encontrar essa tirinha? Jornais, revistas, sites da internet. Tá? A gente pode colocar blogs. A gente pode colocar isso aí. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Página 16 e 19. Abre aí. Vamos continuar a correção. Quando vocês abrem, eu dou um jeitinho aqui, né? O que é um cartoon? Ele só é um quadro, igual vocês estão vendo aí. Só é um quadro. E eles apresentam uma crítica a uma situação que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, tá? Repare aqui nessa imagem, ele está fazendo uma crítica. A gente vai fazer a interpretação dele aqui agora. É diferente da história em quadrinho. A história em quadrinho tem vários quadros,
A tirinha, ela tem, como eu falei na aula passada, ela só tem uma linha. O cartoon não, ele só tem um quadrado, tá? Os cartoons geralmente apresentam uma crítica à situação ambiental, social, política ou comportamento humano por meio do humor. Qual é a crítica desse quarto? Calma, vamos lá. Qual é a crítica desse cartoon? Então, qual que é a crítica? O que vocês esconderam aí? O que vocês estão vendo? Um peixinho aqui desesperado, pensando, lembrando na vida dele dentro de um aquário, a água é limpa, e aqui caindo esgoto, né? Então a crítica está falando sobre a poluição dos rios, a sujeira. Então coloca a resposta de vocês, isso aí. Assinale a alternativa correta a respeito desse cartoon. Ele é formado somente por palavras, ou seja, esse escrito. Ele é formado somente por imagem, ele é formado por palavras e imagens. Resposta, essa aqui. Segundo quadrinho, somente por imagens. Mas tem cartoon que tem palavras e imagens, tá? Não é o caso desse, mas existe. Agora leia o poema a seguir. A vida. Não vou ler porque senão vai perder muito tempo nosso, né? Que sensações a leitura desse poema despertou em você? É pessoal. Vocês vão colocar que sentiu alegria, tristeza, alguma coisa tem que ter despertado. De que se trata esse poema? Da vida, diferentes formas de vida, tá? Assinale a alternativa correta a respeito desse poema. Ele é formado somente de palavras, de imagens ou palavras e imagem? Ele é formado somente por palavras, tá? Seria possível empregar somente imagem em vez de palavras nesse poema? Não, não tem como. Porque se você colocar só imagem, a gente não vai entender o que o poeta está querendo passar para a gente. Porque as palavras dão rimas, ritmos, a gente consegue interpretar. Só a imagem não vai transmitir essa musicalidade. Vamos para a próxima. Agora leia. Deixa eu tirar eu daqui, né? Vamos esconder aqui no cantinho. Agora leia a capa do livro qual foi extraído o poema que você leu. Poesias Infantis de Olavo Bilac. Observe essa capa. Observe. É possível saber qual é o conteúdo do livro? Sim, é possível. Se trata de um livro de poesias infantis, tá? Do título e pelas imagens. Então, o assunto pode ser textos que tratam animais, que tratam pessoas, criança, natureza, porque aqui ó, tem flores, animais aqui. Então, é um livro que vai tratar de vários assuntos. Colorido, que criança gosta de coisas bem coloridas, animadas. Então, dá para saber sim. A função de uma capa é despertar no leitor o interesse pelo livro. Em sua opinião, essa capa cumpre essa função? Explique. E aí? Sim, chama a atenção, né? A gente pode colocar, apesar de ser de a sua opinião, a gente pode colocar que a capa cumpre essa função. Esses elementos que eu acabei de citar. A criança gosta de criança que eu falo, são jovens, até adultos mesmo. A gente gosta de coisa que é muito colorida, a gente passa o olho por... Nossa, deixa eu ver o que é isso. Pelo menos a gente pega e dá uma olhadinha, né? Mas que você não... poesia, eu não gosto. Poesia eu gosto, mas chama a sua atenção. Assinale a alternativa correta a respeito dessa capa. Ela é formada por palavras e imagens. Se essa capa apresentasse somente imagem ou somente texto escrito, ela cumpria a função de despertar o interesse pela leitura da mesma forma? E aí? Ela cumpriria o papel? Olha, a resposta é não. Porque tanto o texto quanto a imagem, um completa o outro. Se eu tivesse lá uma capa branca, uma capa preta, uma capa azul, o que seria? Eu ia passar a olhar, mas não está escrito nada, então eu não vou olhar. Ou tivesse só esses desenhos, estivesse falando do que se trata, eu também não ia ver. Então, um completa outro, tá? Então, é necessário ter as imagens quanto a escrita. Vamos para o próximo.
Observe as placas de tradutor. A primeira placa, né, indica pessoa com mobilidade reduzida, né, deficientes físicos, enfim, alguma coisa nesse sentido. A segunda placa que tem um quebra-mola à frente, né, faixa de pedestre e obrigatório virar à direita. Qual a linguagem dessas placas? Lembrando que nós estamos falando de linguagem verbal, não verbal e mista. Qual que é a linguagem dessas placas? Linguagem não verbal. A resposta da letra A, linguagem não verbal. Segundo quadrinho aí, eu não coloquei porque é uma coisa bem simples, né? Por que é utilizada essa linguagem nessas placas? Gente, imagina, vocês são do sexto ano, vocês não dirigem, né? Pais, né? A pessoa, eu falo pais, mas são as pessoas que cuidam de vocês. Dirigindo, ele vai ter tempo para ler assim, vire à direita agora. Ele vai ter tempo? Não. A linguagem das placas, ela tem que ser uma linguagem bem rápida. A pessoa tem que ler, entender e vira, né? Quebra a mão na frente. Então, não tem tempo. A pessoa que está dirigindo, ela não tem tempo. Não, peraí, deixa eu ler o que está escrito. Ela para o carro, lê e vai. Então, não dá. Então, por que é usada a linguagem não verbal nas placas? Porque a linguagem de trânsito tem que ser bem rápida, então tem que ser por símbolos. Tanto é que quando a pessoa vai tirar a carteira, a habilitação para dirigir, ela tem que estudar essas placas, faz uma prova escrita, passa por um curso, porque ela tem que saber isso de cor, tá? Então, essa linguagem tem que ser uma linguagem de símbolos, porque ela já sabe o significado. Lê essa tirinha a seguir, para você. Quando a gente lê, lembrou que estamos na primavera? Para você regar e adubar amanhã de volta. Qual a linguagem foi pregada nessa tirinha? A linguagem mista, né? Aquela verbal e não verbal, porque tem imagens e palavras. De que forma essa tirinha busca despertar o riso no leitor? A gente acha que o bichinho tá dando um presente pro outro, e na verdade ele tá sendo um folgado, né? Porque tá dando a pontinha pro outro cuidar. Se o texto verbal fosse excluído da tirinha e mantido somente o texto não verbal, que ou seja, só as imagens, seria possível compreender? Não, a gente ia entender que o gordinho, né, tava dando o presente pro magrinho. Né? Então, a gente não ia entender da mesma forma. Deixa eu pegar aqui. E agora vamos começar um conteúdo novo. Vamos lá. Vamos entender agora o que é uma história em quadrinhos, também conhecida como HQ. Muitas pessoas no começo, quando a gente ainda estava tendo aula na escola, estavam me perguntando o que era HQ, que viu muito no livro, essa sigla aqui, ó. HQ. HQ é a abreviação de história em quadrinhos. Tá? Ela é uma narrativa organizada em quadro. Tá? Tia, é o quadro da sala de aula? Não. Quadrados. Ela é mais extensa que a tirinha, ou seja, ela é mais comprida. Só um minutinho. Ela é organizada em quadros, mais extensa que a tirinha. Porque eu tinha falado na outra aula, a tirinha era só uma linha. A história em quadrinho não, ela pode ser mais extensa. Vocês vão ver no livro de vocês era como tá perto. Ela pode também, da mesma forma que a tirinha, ela utiliza a linguagem não verbal ou a mista, que tem imagens e palavras. Possui personagem, tempo e espaço. O que isso quer dizer? Pessoas que fazem alguma coisa no tempo, ou seja, a história tem início, meio e fim, e no local onde que a história se passa. Volta. Elas são publicadas em livros, em revista normal, tem uma parte lá só dessa história em quadrinhos. Gibis, que são revistas específicas só de história em quadrinhos, jornais e sites da internet. Também existem os balões. Lembra que eu falei dos balões agora, que eu mostrei na correção? Tem os balões de pensamento, falas, gritos, sussurros e uníssonos, que são aqueles que os 3, 4, todos os personagens lá do quadradinho tá falando a mesma coisa. A mesma fala serve para todos.
Os quadrinhos indicam a sequência das ações. Cada quadradinho vai acontecer uma cena, uma coisinha, tá? As letras, o autor vai saber qual é o tipo de letra. Pode ser letra cursiva, letra bastão. Isso depende do estilo do autor. Legenda. A função de ser um narrador, explicando onde que está acontecendo, o que está acontecendo, passando lá. Então, seria mais ou menos a função do narrador na história narrativa. Aqui alguns exemplos para vocês. Deixa eu me tirar daqui e colocar aqui em cima, só para vocês terem uma noçãozinha. Aqui eu tenho a história da Turma da Mônica, algumas historinhas aqui, ó. Aqui, ó, essa aqui da Luluzinha é linguagem não verbal. Aqui, ó, da Marvel, né? Alguns exemplos aqui para vocês verem de história em quadrinho. A tirinha só é uma linha. História em quadrinhos são vários quadros. E elas são lidas da esquerda para a direita, de cima para baixo. Deixa eu abaixar aqui. Atividade para o dia 22/4, quarta-feira. Responder às páginas 27 a 38 do módulo 2. Tá? Vamos continuar utilizando o livro grosso, aquele módulo 2. Mandar as fotos da atividade por WhatsApp, continuar mandando, tá? Da mesma forma. Poste em suas redes sociais. Nossa, tá difícil a língua hoje, hein? Vocês vão postar que estão fazendo a tarefa, tá? Eu preciso disso. Ah, tia, eu não tenho rede social. Então, manda para mim no WhatsApp que vocês estão fazendo. E marca o perfil da escola. Coloquei aqui o Instagram, Camila Maciel, Harmonia Colégio. Eu preciso saber que vocês estão fazendo. Eu não preciso saber também que vocês fizeram. Porque seria como se fosse eu estou na sala de aula, estou vendo vocês fazendo, tá? Então, é isso aí. Tchauzinho. Até a próxima.